A tecnologia tem sido a força definidora na história da humanidade. Desde nossos humildes começos como caçadores-coletores, até nosso status atual como mestres do planeta, a tecnologia moldou nosso destino. Ela nos permitiu superar as limitações naturais, construir civilizações extraordinárias e alcançar as estrelas. Desde o início, nossos ancestrais possuíam uma capacidade inata de inovação. Eles observavam o mundo ao seu redor, experimentavam diferentes materiais e gradualmente desenvolviam ferramentas e técnicas que melhoravam suas vidas. Este período inicial marcou a aurora da tecnologia, um período de notável criatividade que lançou as bases para todos os avanços tecnológicos que viriam. A faísca de inteligência nos primeiros humanos acendeu a chama da inovação tecnológica, uma chama que queimaria mais brilhante a cada geração que passasse. Um dos momentos mais cruciais da história humana foi o domínio do fogo. O fogo fornecia calor, proteção e a capacidade de cozinhar alimentos. Com a descoberta do fogo, veio o desenvolvimento de ferramentas primitivas. Usando pedras, ossos e madeira, nossos ancestrais criaram machados de mão e raspadores. O fogo endurecia as pontas de madeira, tornando-as mais eficazes para a caça. Esses avanços tecnológicos iniciais tiveram um impacto profundo na evolução humana. A transição das sociedades nômades de caçadores-coletores para comunidades agrícolas estabelecidas marcou um ponto de virada significativo na história humana. Essa mudança levou ao desenvolvimento de novas tecnologias para a agricultura, irrigação e armazenamento de alimentos. No Antigo Egito, a construção de pirâmides maciças mostrava as habilidades arquitetônicas e de engenharia da época. Essas estruturas monumentais exigiam conhecimento avançado de matemática, astronomia e logística. A precisão e a escala de sua construção continuam a inspirar admiração e espanto até hoje. O Império Romano, conhecido por seu poderio militar e infraestrutura sofisticada, deixou uma marca indelével na paisagem tecnológica. Engenheiros romanos construíram uma extensa rede de estradas, pontes e aquedutos, conectando seu vasto império e facilitando o movimento de mercadorias, pessoas e ideias. Os aquedutos romanos, em particular, eram uma maravilha da engenharia. Na China antiga, a invenção da pólvora e do ábaco teve um impacto profundo na guerra e na matemática, respectivamente. A pólvora revolucionou a guerra, dando origem a canhões e armas de fogo que remodelaram o equilíbrio de poder. O mundo antigo foi um cadinho de inovação, onde a necessidade, a engenhosidade e o desejo de progresso levaram a tecnologias inovadoras. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, marcou um ponto de virada profundo na história humana. Foi um período de inovação tecnológica sem precedentes, caracterizado pela invenção de novas máquinas, o aproveitamento de novas fontes de energia e a ascensão do sistema fabril. No coração da Revolução Industrial estava a máquina a vapor, uma invenção inovadora que aproveitou o poder do vapor para impulsionar máquinas. A máquina a vapor levou a uma cascata de inovações tecnológicas, cada uma construindo sobre a anterior. A máquina a vapor também impulsionou as primeiras locomotivas e barcos a vapor, transformando o transporte e conectando mercados distantes. O sistema fabril, que surgiu durante a Revolução Industrial, concentrou a produção em grandes oficinas centralizadas, onde os trabalhadores operavam máquinas especializadas. A ascensão das fábricas e da produção em massa teve um impacto profundo no tecido social, levando ao crescimento das cidades e ao surgimento de uma nova classe trabalhadora. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história humana, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. O final do século XIX e início do século XX testemunharam uma segunda onda de inovação tecnológica,
impulsionada pelo aproveitamento da eletricidade. A eletricidade, ao contrário da energia a vapor, podia ser transmitida por longas distâncias, tornando possível alimentar casas, empresas e fábricas, longe da fonte de geração. Este avanço levou à adoção generalizada da iluminação elétrica, alimentando casas e cidades à noite e transformando a vida urbana. A invenção do telefone por Alexander Graham Bell, em 1876, revolucionou a comunicação. O telefone permitia a transmissão de voz instantânea a longas distâncias, quebrando barreiras de tempo e espaço. O desenvolvimento do motor de combustão interna levou à invenção do automóvel, proporcionando mobilidade pessoal em uma escala nunca vista antes. O início do século XX testemunhou outro feito notável da engenharia, a invenção do avião. O voo bem-sucedido dos irmãos Wright em Kitty Hawk, em 1903, marcou o início do voo humano, realizando um sonho que havia cativado a humanidade por séculos. O avião, como o automóvel antes dele, encurtou distâncias, conectando continentes e culturas de maneiras que antes eram impossíveis. Os aviões evoluíram rapidamente, de frágeis biplanos a poderosos motores a jato, transportando passageiros e carga por vastas distâncias. A capacidade de viajar de avião transformou o comércio global, o turismo e a guerra, tornando o mundo um lugar mais interconectado. O desenvolvimento do automóvel e do avião, juntamente com os avanços nas tecnologias de comunicação, levou a um encolhimento do mundo. Meados do século XX, viu o início da Revolução Digital, um período de avanço tecnológico que rivaliza com a Revolução Industrial em seu impacto transformador. No coração dessa revolução estava a invenção do transistor, um pequeno dispositivo eletrônico que podia amplificar e alternar sinais eletrônicos. O transistor abriu caminho para o desenvolvimento do circuito integrado, um circuito eletrônico miniaturizado que podia conter milhares ou até milhões de transistores em um único chip. O circuito integrado revolucionou a eletrônica, tornando possível construir computadores menores, mais rápidos e mais acessíveis. O desenvolvimento da internet no final do século XX conectou computadores ao redor do mundo, criando uma vasta rede para a troca de informações. A internet transformou a maneira como nos comunicamos, acessamos informações, consumimos entretenimento e conduzimos negócios. Enquanto estamos no limiar de uma nova era de inovação tecnológica, as possibilidades parecem ilimitadas. A inteligência artificial, antes restrita à ficção científica, está rapidamente se tornando realidade. Os sistemas baseados em IA já estão transformando setores, automatizando tarefas e aumentando as capacidades humanas. De carros autônomos à medicina personalizada, a IA tem o potencial de revolucionar nossas vidas de maneiras profundas. A robótica, outro campo em rápido avanço, promete automatizar ainda mais as tarefas, aumentar a eficiência e criar novas possibilidades na manufatura, saúde e exploração. A realidade virtual e a realidade aumentada estão confundindo os limites entre os mundos físico e digital, criando experiências imersivas e interativas. A jornada da evolução tecnológica é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pelo progresso. Do domínio do fogo ao desenvolvimento da inteligência artificial, cada salto tecnológico trouxe mudanças profundas na maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Embora a tecnologia seja extremamente promissora para resolver alguns dos desafios mais urgentes do mundo, ela também apresenta novos riscos e dilemas éticos. O desenvolvimento de tecnologias poderosas levanta questões sobre seu impacto potencial no emprego, na privacidade e até mesmo na própria natureza do que significa ser humano. Ao abraçarmos um espírito de colaboração, reflexão ética e um compromisso com o bem comum, podemos aproveitar o poder da tecnologia para criar um futuro próspero e justo para todos.
Siga ou se inscreva no canal História e Tecnologia para mais vídeos tops como esse. Abraços!